Seja como um leão, não recue diante dos desafios, porque quem confia em Deus caminha com ousadia e com autoridade. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro. É uma alegria estar aqui com você. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia, ali em Provérbios capítulo 30, verso 29. Enquanto você encontra, nós vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia de todo o nosso coração. Pedimos, Pai, envia o ministério dos teus anjos para nos servir nesse dia, para nos proteger, nos guardar. E nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E dá-nos ainda, Pai, entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir para você ainda a gentileza de não esqueça de dar like e também de verificar se você é inscrito no canal. Daqui a pouquinho, às 7 horas, nós temos o devocional também com a pastora Ana. Provérbios, então, capítulo 30, verso de número 29. Há 3 que têm passo elegante. Sim, 4 que andam airosamente ou andam com garbo, né? Uma palavra antiga, garbo, né? Pessoa garbosa. Então o versículo de número 29, claro, é a continuidade nesse capítulo, aonde nós vamos ver agora que vão ser ensinadas para nós lições por meio daquilo que foi criado. Se nos versículos anteriores nós vimos ali na figura de pequenos animais como a lagartixa, o gafanhoto, agora nós vamos ver já em animais maiores, como por exemplo nos versículos seguintes nós vamos ver o leão, o galo, o bode, como esses 3 animais, e o quarto não como um animal, mas como este que anda com garbo, o rei. Então, o leão aqui, amados, ele representa autoridade e poder. E fala na figura do leão que ele é poderoso, ele é destemido, ele não recua. O galo, como está aqui traduzido, em outras versões pode estar como cavalo de guerra ou cavaleiro armado, ele anda com confiança. E o bode, que lidera o rebanho com firmeza. E por fim, o rei. O rei que quando ele está seguro no seu governo, ele também lidera com autoridade, com firmeza, com sabedoria. Então, eles andam, e é isso que este versículo fala, andam de forma elegante, com imponência. Porque Provérbios aqui está nos ensinando que quando nós confiamos em Deus, porque esse é o objetivo desse texto, nos ensinar a confiar em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós não precisamos andar nem com temor, nem com medo, nem com incerteza. Então, talvez aqui caiba a nós alguma reflexão a respeito disso. Como que nós temos caminhado? Nós temos caminhado com medo? Ou será que nós temos caminhado com confiança? Esse texto, amados, ele é um texto que nos leva a essa reflexão. Como eu tenho caminhado no meu dia a dia. Lembre-se, Provérbios é um livro de uma sabedoria prática para o nosso dia a dia. Não é de uma sabedoria escondida, misteriosa, mas não. De uma sabedoria muito prática para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Versículo 30, então, ele começa falando sobre o leão, e ele diz assim: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Por meio desse versículo, nós abrimos hoje a oração, falando que nós devemos ser como o leão, que não recua, porque quem confia no Senhor, esse caminha com autoridade, caminha com ousadia. E aqui na Bíblia, o leão, sempre na Bíblia, o leão, ele é uma figura, ou ele representa a autoridade. O próprio Senhor Jesus, como rei, ele é o leão da tribo de Judá. Então, assim como o leão não recua, nós não devemos nos intimidar diante dos desafios, porque Deus está conosco, porque nós estamos no caminho do Senhor. Isso fala muito de saber quem nós somos em Deus, ou saber quem nós somos em Cristo. E quando nós então caminhamos dessa maneira, as coisas começam a mudar na nossa vida. Por isso, entregar o nosso coração, entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus e andar na sua palavra,
porque ele é o único caminho, a única verdade, a única vida verdadeira. Isso transforma as nossas vidas. Versículo de número 31, ele cita os outros dois animais, o galo ou o cavalo de guerra que anda com confiança e o bode que lidera com firmeza, e ele então diz o galo que anda ereto, o bode, né, o galo é um animal garboso, e o bode, e por fim, e o rei, a quem não se pode resistir. Aqui nós vemos que na Bíblia, amados, eles também falam desses dois animais do rei que sabem e reconhecem a posição que eles têm, o seu papel. Por exemplo, do bode, ele deve liderar com firmeza. O galo, ele ali, né, está ali, por exemplo, no galinheiro, então ele ali está com aquela sua posição, né, de autoridade. E Provérbios, então, ele nos ensina que nós devemos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Nós devemos andar no caminho. E essa pergunta é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. O que Deus me chamou para ser? Eu tenho andado no caminho de Deus? Porque se eu não andar no caminho do Senhor, eu não vou saber o que Ele me chamou para ser. Não vou andar com autoridade, com ousadia, não vou andar com confiança, com firmeza. Por isso, não devemos procrastinar mais, ou seja, de alguma forma atrasar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. Por isso não tenha medo, entregue a tua vida para o Senhor, entregue a tua vida para Jesus, ande no caminho dele e você vai ver que tudo vai ser transformado. Versículo de número 32. Se procedestes insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Pôr a mão na boca é tapar a boca. Isso é uma expressão que significa pare, eu devo parar imediatamente. Porque aqui é um alerta contra a arrogância, contra a maldade. Porque tudo que nós vimos ali fala de andar em humildade para com Deus, mas saber quem nós somos. Mas isso não pode nos deixar arrogantes, nos fazer achar que somos superiores, ou nos permitir provocar, planejar, fazer qualquer tipo de maldade. E ele fala se exaltar, ele está falando daquele que é orgulhoso, que se acha superior. E ele então diz também, ou se maquinaste o mal, ou seja, planejou o mal, sabe aquele que alimenta pensamentos, intenções erradas contra os outros? É disso que ele está falando. Então esse deve parar imediatamente, é o que o versículo de número 32 nos ensina. Porque nós também precisamos lembrar que este maquinar ou planejar o mal, ele também fala da manipulação, de manipular as outras pessoas, que é uma forma de maldade, onde muitas vezes a pessoa nem vai saber a maldade ou as intenções que você tinha ou que aquela pessoa tinha. Não vai saber, porque ela manipula, né? Esse manipulador, ele manipula para conseguir aquilo que ele quer. Isso também é uma forma de maldade. Versículo de número 3. Porque o bater do leite, esse é o último versículo do capítulo 30, porque o bater do leite produz manteiga. Se você ficar batendo leite, uma hora ele vai ficar ou vai se transformar em manteiga. O torcer do nariz produz sangue. Se você ficar ali, né, apertando o nariz, uma hora vai sair sangue. E ele diz então, e o assolar a ira produz o quê? Contendas. Pastor, o que é assolar a ira? Pastor, eu não entendi esse versículo. Então, assolar a ira significa suscitar a ira, suscitar a raiva, sabe? Criar situações. Aqui então fala que as nossas atitudes, elas têm consequências. Toda a nossa atitude é a lei do retorno. E a consequência vai ser boa ou vai ser ruim, conforme aquilo que nós semeamos. Tem atitudes, amados, que inevitavelmente vão levar a determinadas consequências. Se eu estou planejando ou fazendo mal, a consequência vai ser o mal. E ela também vai vir, eu também vou colher isso. Então, a provocação, a falta de controle emocional, que é algo muito comum,
leva sempre o quê? A conflitos. Então, suscitar a raiva é isso. Fala daquele que provoca, daquele que não tem controle emocional, que então provoca conflitos, leva a conflitos. E aí nós precisamos terminar também essa manhã fazendo essa pergunta. Eu e você, as nossas atitudes são atitudes de quem é um pacificador? Outra coisa, nós sabemos a hora de parar, a hora de refletir, sabe? Agora é hora de parar, agora é hora de refletir antes de falar ou de agir, para que eu não venha me arrepender de uma palavra que eu não posso, recolher. Não é possível recolher uma palavra que já foi liberada. Ela não volta atrás. É como uma flecha atirada, ela não volta atrás. E também o agir. Será que eu não tenho cometido, às vezes, o erro de agir de forma impensada? Amados, nós como cristãos, nós não podemos ser aquele que joga gasolina ali no fogo, lenha na fogueira. Nós temos que ser pacificadores. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos apresentar ao Senhor as nossas famílias, as nossas casas, os casamentos, os filhos. Senhor, os casais aqui representados também, em nome de Jesus. Os filhos casados, nora, genro. Queremos apresentar a Deus os viúvos, as viúvas, os solteiros, as solteiras. E nós te pedimos, Pai, abençoa-nos com a tua graça, com a tua proteção, com amor, com paz, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos ajude, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo, que o Senhor envie os teus anjos para nos proteger e nos guardar, em nome de Jesus. Nós te damos, Senhor, toda a honra e toda a glória. Traz sobre cada um que está aqui nessa manhã uma unção de alegria, de paz. Senhor, tira todo o peso, todo o fardo e coloca sobre nós, em nome de Jesus, o teu fardo que é leve, o teu jugo que é suave, a tua paz, a tua alegria que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Não esqueça, hoje às 21h30 nós temos a oração da noite ao vivo. E também nos comentários você pode colocar o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Você não está sozinho. Também compartilhe com quem você ama, se essa palavra falou com você. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia.